Ministro Alexandre, Vossa Excelência, a palavra. Agradeço, presidente, agradeço ao ministro Zanin pela gentileza, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o ministro Carmen, cumprimento o eminente ministro relator, todos os colegas, Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonei. Presidente, serei sintético aqui, iniciando com o que disse o ministro Flávio Dino, aqui nenhum de nós afasta, seja a importância das comissões parlamentares de inquérito, esse instrumento que tem séculos desde a Inglaterra, seja a importância da investigação de quem fraudou o INSS. A questão aqui é se cabe mandado de segurança, se os requisitos constitucionais estão ou não sendo observados e se cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar o regimento interno das casas parlamentares. Eu, já pedindo todas as vênias ao ministro André, já digo de cara, para mim aqui inexiste direito líquido e certo. O próprio relator, na sua fundamentação, leu que tem ata notarial, que um parlamentar não conseguiu conversar com o outro e que não foi recebido. Veja, isso demandaria prova. E a Constituição, no artigo 5º, inciso 69, ela é extremamente objetiva. Só cabe mandado de segurança quando há direito líquido e certo, ou seja, não há necessidade de prova. Então, eu já afastaria aqui o mandado de segurança já por esse primeiro ponto. O segundo ponto, presidente, é mais grave ainda, e já foi muito bem detalhado pelo eminente ministro Flávio Dino. A Constituição, ela coloca um requisito objetivo e coloca um requisito de restrição, seja do exercício do poder, seja do abuso do poder. Prazo certo. A Constituição não fala prazo certo mais prorrogação, a Constituição não fala prazo certo que a comissão entender certo, a comissão fala prazo certo. No prazo certo, a comissão parlamentar de inquérito tem que produzir as provas e realizar a investigação que entender é necessária. Olha, o Supremo Tribunal Federal aqui tem, já desde 88, 3 décadas de interpretação das comissões parlamentares de inquérito, exigindo o cumprimento do prazo certo. E, excepcionalmente, permitindo a prorrogação nos termos regimentais. Ou seja, a partir da instauração, e foi citado pelo eminente ministro André, o precedente, e há vários precedentes, mas um último precedente de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, para instauração, a necessidade do preenchimento dos requisitos. É o direito da minoria. Só que um dos requisitos é o prazo certo. E por que isso, presidente? E basta analisar os anais da Constituição, e basta analisar todas as comissões parlamentares de inquérito, ou assemelhadas, que existem no mundo. Por que prazo certo e eventual e excepcionalmente a permissão de prorrogação pela própria Casa Legislativa, seja no Brasil, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos? Porque a instauração com prazo certo e fato determinado é um direito da minoria. A prorrogação é um direito da maioria. Isso quem estuda comissões parlamentares de inquérito sabe, sob pena da minoria constantemente atravessar a maioria, desrespeitar o regimento interno, para ad eternum desrespeitar o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, que estabelece prazo certo. E não importa qual minoria, como bem disse o ministro André, bem disse o ministro Flávio Dino, a minoria de hoje é a maioria de amanhã. Isso é democracia. Mas seja a minoria de hoje, seja a maioria de hoje, ou ambas de amanhã, devem saber que a instauração da CPI, presente os requisitos, é um direito da minoria. A prorrogação é um direito da maioria. Exatamente por isso, o regimento interno disciplina e as presidências da Casa têm essa função. Transformar o direito da minoria, ou ampliar o direito da minoria, às sucessivas prorrogações automáticas, é simplesmente ignorar o que é uma CPI nos termos do parágrafo 3º do artigo 58. Ainda, presidente, a Constituição estabelece fato determinado, seja para instauração,
seja para prorrogação nos termos regimentais. E aqui nós poderíamos lembrar o perigo das comissões parlamentares de inquérito simplesmente ignorarem fato determinado e irem, como bem relembrou o ministro Gilmar, pelas franjas, o perigo que isso é para o Estado democrático de direito. O eminente ministro Paulo Brossard, que foi senador da República, ele, em habeas corpus aqui, há muito tempo, já disse, não existe autoridade geral das CPIs para exposição dos negócios privados dos indivíduos, quando inexistir nexo causal com a gestão da coisa pública. E isso fez, relembrando o Chief Justice Warren, também analisando comissões de inquérito. Disse o Chief Justice, pressupor que todo inquérito parlamentar é justificado por uma necessidade pública que sobrepassa os direitos privados atingidos é uma falácia. Fazê-lo seria abdicar da responsabilidade imposta ao Judiciário pela Constituição, ao garantir que o Congresso não invada injustificadamente o direito à própria intimidade individual. E aponto aqui, presidente, a tentativa de prorrogação automática, ela desrespeita o fato certo e, mais do que isso, ela demonstra um total desvio de finalidade nessa tentativa de prorrogação. O ministro Gilmar recordou o absurdo da divulgação de conversas privadas entre namorado e namorada. O ministro Flávio apontou 1.002 quebras de sigilo na baseada. Sigilo totalmente na baseada de pessoas que quem votou nem sabe por que votou. Se me permite uma parte, veja, Vossa Excelência, que o cuidado com que se deve, e não é por acaso que a própria legislação penal tutela e pune as violações do sigilo, a divulgação indevida. Veja, Vossa Excelência, que a quebra de sigilo feita pelas CPMIs, é um fato lamentável que isso ocorra, se faz sem nenhum cuidado procedimental. Não apenas pela falta de fundamentação, essa decisão conglobante, acho que chamam agora de quebra de sigilo em bloco. É bom dizer, não existe quebra de sigilo em bloco. Isto é uma doutrina que não existe, pelo menos não existe no Brasil. Por quê? Porque os senhores estão investidos de um papel judicial. Tem que decidir fundamentadamente, individualizadamente, em cada caso. Não existe quebra de sigilo em bloco. Mas o problema maior é depois a falta de total, e eu vou usar a expressão dura, escrúpulo, porque se divulga, confiado exatamente na impunidade. Todos nós somos sócios no crime. Foi o que ocorreu agora. Veja. E depois os jornalistas estavam contando. Pessoas adultas, muitos deles já velhos, já passaram dos 60 anos, entrando em sala de cofre da CPMI ou do Senado com óculos para depois ficar contando coisas que nada tem a ver com a investigação. Isto é indigno do parlamento. Não é bom para os senhores, não é bom para o parlamento, não é bom para as instituições. Esse episódio, os senhores não pediram desculpas ainda por esse episódio lamentável do vazamento de conversas íntimas. Que conversas íntimas? Já não deveria ter sido juntado. A própria lei de interceptação manda que esses dados sejam eliminados. É um vexame que isso ocorra. É um vexame que isso ocorra. E eu acho que aqui nós estamos tendo a oportunidade de fazer um diálogo para, de fato, sabermos o que dá certo e o que não dá certo. Não se trata de dizer nada sobre a utilidade da CPMI. Ela é muito útil. E se nós formos olhar na história recente do Brasil, temos imensas contribuições, importantes contribuições. CPMI do Collor PC, por exemplo, Petrobras e outras, são relevantes. Mas é preciso fazer uma séria autocrítica. Esses episódios que estão sendo revelados pela mídia, às vezes até com uma certa satisfação, eles são ruins para as instituições, debilitam as instituições. Não é bom. Não é bom que isso ocorra. É fundamental que haja uma reforma.
Quem tem acesso ao sigilo, isso é só uma transferência. Não significa que ele possa agora vazar informação, que ele se tornou o dono daquilo. Isso é toda a lição que se tem. E alguns dos senhores podem não ser formados em direito, mas os senhores têm equipes qualificadíssimas que certamente sabem bem, como também eu teria imenso cuidado, depois de ver esses episódios, de deixar a cargo de uma CPMI, por exemplo, dados sigilosos, porque nós vimos o que aconteceu. É muito grave, é bom que nós meditemos sobre isso, é fundamental que nós tenhamos a oportunidade de ter esse diálogo, ministro Alexandre. Sim. Porque, de fato, o vazamento de informações, a falta de cuidado com informações que só nos chegam por conta da autoridade. Não se trata de um parlamentar qualquer, mas de um parlamentar investido de funções judiciais na CPMI. Portanto, é preciso que se tenha essa dimensão, a nobreza. Os senhores são equiparados a juízes e precisam se portar como tal. A função de juiz exige decência, exige recato, autocontenção. Ministro Alexandre, para concluir o voto. Exatamente, ministro Gilmar, agradeço. A parte, como dizia, além do desrespeito pretendido ao prazo certo, há o desvio de finalidade em relação ao fato determinado. Vossa Excelência bem lembrou a questão dos abusos. A CPMI fez, presidente, um link com dados sigilosos de todas a prova da Polícia Federal, de contatos, agendas, telefonemas, e distribuiu para os jornalistas. A CPMI fez um quadradinho com imagens e fotos, inclusive de colegas parlamentares, e foi necessário o ministro André determinar imediatamente o retorno disso, pelo total desrespeito. Ou seja, se desvirtuou e quer uma prorrogação automática do desvirtuamento, absolutamente inconstitucional. E há um último ponto, e com isso termino, presidente, e essa casa que é pacífica nisso, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, se já não bastasse todas as inconstitucionalidades e ilegalidades pretendidas, mas essa casa é pacífica ao afirmar, não cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar normas regimentais. O eminente ministro André, que data vênia à posição de Sua Excelência, mas o último tópico do seu voto foi exatamente uma interpretação dos 3 regimentos: do regimento do Congresso, do regimento do Senado e do regimento da Câmara. Vejam, o ministro André deu a sua interpretação. Disse, o regimento do Congresso é omisso, passa para o regimento do Senado e se aplica o da Câmara. O ministro Flávio disse, o regimento do Congresso não é omisso. Estamos a interpretar os regimentos do Congresso, da Câmara e do Senado? Ambos, nas suas fundamentações, cada uma chegou numa conclusão, mas precisaram interpretar o regimento das 3 casas. E o ministro Flávio bem recordou, nós admitiríamos a interpretação de um poder externo ao nosso regimento aqui, a separação de poderes, check and balances, a restrição judicial. Então, presidente, o ministro André tinha pedido a palavra? Não. Então, presidente, por todos esses argumentos, pedindo todas as vênias ao eminente ministro André, reiterando que esse é o primeiro precedente sobre uma eventual automaticidade de prorrogação não autorizada pela Constituição, quando diz prazo certo, e no caso concreto, não autorizado também pelo fato determinado, porque o que se pretende, se demonstrou nas últimas semanas, é simplesmente burlar o fato determinado. Eu voto pelo não referendo da medida, e se a Corte entender que seja o caso, uma vez que os debates já estão e serão completos, já voto pelo indeferimento ou pelo não provimento do mandato de segurança.